Olá pessoal, tudo bem? Então, na videoaula anterior, nós criamos um formulário de cadastro utilizando o Grocery CRUD. Esse formulário já possui todas as operações básicas de cadastro, então ele permite adicionar, permite visualizar, editar, excluir, exportar dados, consultar. Então, tudo isso daqui feito com apenas 4 linhas de código. Então, aumenta muito a produtividade do desenvolvimento. No entanto, esse formulário ainda não está pronto para ser utilizado, se a gente for pensar desse jeito. Bom, eu tenho as senhas que estão mostrando, eu posso adicionar registros em branco. Então, por exemplo, aqui, ó, salvei nada. Se eu olhar no meu banco de dados, eu vou ter um registro vazio, ok? Então, são coisas que a gente tem que ir aperfeiçoando, então melhorando o nosso cadastro. E essas informações são feitas configurando essa variável CRUD aqui, ok? Então, por exemplo, uma das primeiras coisas que eu posso querer é definir quais campos são obrigatórios. Eu posso definir aqui quais campos são requeridos. Então, eu posso colocar aqui nos meus required fields. Então, quais campos são obrigatórios. Então, por exemplo, eu vou dizer que o campo nome, ou a coluna nome do banco de dados é obrigatório, ok? E aí, vamos testar lá. Vou atualizar, adicionar. Tá vendo que o nome já tem um asterisco por causa do required fields. Se eu tentar salvar, ele vai falar para mim que o nome é obrigatório e aí ele não vai deixar eu salvar. Se eu colocar qualquer nome e clicar em salvar, aí sim ele vai salvar e o resto, como eu não falei que é obrigatório, vai ficar em branco, ok? Então, nesse caso aqui, quais campos têm que ser obrigatórios? Praticamente quase todos, né? Então, o nome, o login, a senha e, por exemplo, o tipo. Então, todos esses campos são obrigatórios. Se eu clicar em adicionar novamente, então, esses campos são obrigatórios. O campo data de nascimento não, porque eu não falei que ele era obrigatório. Ok? Se eu clicar em salvar, ele vai falar que todos os campos são obrigatórios. Se eu voltar aqui, ó, por exemplo, eu tenho um login que é ivan.pereira. Se eu for adicionar aqui o nome José, ivan.pereira, senha 890, tipo comum e uma data de nascimento qualquer, e salvar, ele vai salvar para mim. Ó. Então, vou ter duas pessoas que têm o mesmo login. Isso não é possível, isso é um erro, não pode acontecer. Então, vou excluir ele. E aqui eu vou definir qual coluna tem que ser única. Então, vou colocar CRUD, unique field. Então, esse campo tem que ser único no banco de dados. O login tem que ser único. Então, só pode existir um login no meu banco de dados. Então, se eu for tentar de novo agora, deixa eu só verificar se eu salvei. Sim. Então, nome Maria, Ivan.Pereira, senha 123, tipo administrador, qualquer data de nascimento, salvar. Aí ele vai falar, o campo login deve ser único, então não posso usar esse nome que já existe. Então, se eu colocar um 2 lá, aí ele vai salvar e eu vou ter o meu registro cadastrado. Ok? Outra coisa que nós podemos fazer, por exemplo, é definir que o campo senha tenha uma formatação aqui, seja de um outro tipo de dado. Então eu posso vir e falar que o CRUD field type, então o tipo do campo, field é o campo, tipo do campo, o campo senha é do tipo password. Então eu estou trocando o tipo do meu campo. Então ele vai ser mostrado agora como um campo do tipo senha, então vai ficar com as bolinhas ali, a pessoa não vai poder alterar, ok? Estando no tipo senha, eu também posso definir quais campos vão estar no meu cadastro, tanto na parte de edição quanto na parte de atualização. Então, por exemplo, vou colocar aqui CRUD Fields. Então, quais campos vão estar no cadastro? Então, se eu quisesse, por exemplo, montar um cadastro só com o campo nome,
Em Fields eu colocaria nome. Então aqui na hora que eu fosse cadastrar só existiria o campo nome para a pessoa digitar. Se eu colocasse, por exemplo, o campo nome e o login, então o meu cadastro teria dois campos, o campo nome e o campo login, ok? E aí eu posso fazer, isso serve tanto para o adicionar quanto para o atualizar, ok? Se eu tivesse colocado aqui, ó, em vez de fields, add fields, então são os campos só para a parte de adição, então só para inserir. Então se eu clicar aqui em adicionar, eu tenho dois campos, mas se eu clicar em atualizar, eu tenho todos os campos. Então posso montar um formulário diferente para atualizar e um formulário diferente para editar. Então, só invertendo aqui o caso, então se fosse edit fields, que é para edição, então agora o formulário de edição só vai ter o campo nome e o login. E o inserir vai ter todos. Então, inserir tem todos e o adicionar tem apenas dois campos. Geralmente a gente usa isso para definir algumas permissões. Então, por exemplo, o usuário, na hora que ele vai editar, ele não pode visualizar um campo, ele não pode alterar um campo, por exemplo. Então, tem diversas funcionalidades que a gente pode utilizar o add e o edit fields. Nos fields ainda, então se eu fosse trabalhar com fields, que daí serve para os dois, tanto para inserir e para atualizar, eu posso criar campos extras. Então, por exemplo, nome, a senha, o tipo, a data de nascimento, são os campos que já estão vindo do banco de dados, certo? Isso aqui não tem segredo. Então, meu formulário vai ter todos esses campos. Vou pegar um outro aqui para atualizar, então tem todos os campos. E eu posso adicionar mais um campo, por exemplo. Então aqui, ó, essa é a ordem dos campos também. Se eu quiser alterar a ordem, por exemplo, eu colocar a data de nascimento antes do nome. Então eu só inverto a ordem aqui. Eu falo que a data de nascimento é primeiro, depois o nome, login, a senha e o tipo. Então ele vai inverter aqui também no meu cadastro. Então a data de nascimento vem primeiro. Então eu posso reorganizar a ordem dos meus dados. Mas voltando para o anterior, depois da senha eu vou criar um campo aqui confirma, certo? Então esse campo não está no banco de dados. Mesmo assim, ele vai criar para mim aqui um campo confirma, certo? Esse campo confirma, apesar dele não estar no banco de dados, eu posso também dizer que ele é um campo obrigatório. Então, eu posso colocar aqui, ó, confirma. Então, ele também vai ser um campo requerido. A pessoa vai ter que digitar ele. E aí, é um campo do tipo texto. Eu posso falar também que esse campo confirma é do tipo senha. Então, confirma também é do tipo senha. Ok? Então, no caso, para a pessoa confirmar a senha. Confirma ficou meio vago, então eu poderia aqui colocar uma mensagem melhor, renomear os campos para a pessoa poder saber o que ela vai digitar no campo. Então, para renomear o campo confirma ou qualquer um desses outros campos aqui, então mudar o texto que está escrito nesses rótulos, a gente geralmente usa isso porque aqui eu não posso usar C cedilha, acento, essas coisas no banco de dados, mas aqui eu posso usar porque é o que a pessoa vai ver, ok? Então a gente usa o método displayAs. Então, por exemplo, eu vou usar CRUD, displayAs, e eu vou falar que o campo confirma tem que ser mostrado como confirma senha. Ok? Então, display mostra como, mostra o confirma como confirmar senha. Ele vai mudar o texto aqui para a pessoa poder ler. Ok? A ordem dos comandos, pessoal, geralmente não faz diferença, tá? A única diferença é que todas essas configurações que nós estamos fazendo aqui tem que estar antes do render. Se eu colocar depois do render, aí não vai ter utilidade nenhuma, tá? E não vai fazer modificação, certo? Então tem que estar antes do render.
o resto, a ordem deles, não tem problema. Certo? Então, atualizar. Voltando aqui, do mesmo jeito que a gente definiu, por exemplo, aqui também o confirma senha funciona tanto para cá quanto para a coluna também, ele altera o valor da coluna, certo? Aqui eu também posso definir quais colunas eu quero mostrar. Então, se eu tiver 30 colunas no meu banco de dados, 30 atributos, aqui não vai caber, a pessoa não vai conseguir enxergar direito quais são as colunas. Então, eu posso definir, eu quero mostrar só, por exemplo, a coluna nome e a coluna tipo. Para fazer isso, nós utilizamos aqui o CRUD columns. E aqui eu vou dizer quais colunas eu quero mostrar ali na listagem. Então, por exemplo, eu quero mostrar a coluna nome e eu quero mostrar a coluna tipo. Então agora eu vou ter apenas duas colunas mostrando, somente o nome e somente o tipo, ok? Eu posso aqui alterar esse nome de registro. Então, em vez de adicionar registro, isso é mais apenas um detalhe bobo, mas eu posso deixar um nome específico aqui, que seria o sujeito. Então aqui eu poderia colocar, por exemplo, CRUD set subject e aí colocar o usuário. Então o sujeito que eu estou trabalhando nesse cadastro é um usuário. Então a hora que eu adicionasse aqui, ele ia colocar aqui para mim, ó, adicionar usuário, então ficaria um pouco mais próximo dos dados mesmo que eu estou adicionando. Outra coisa que eu posso fazer, por exemplo, é habilitar ou desabilitar funções. Então, eu posso, por exemplo, adicionar registros, permitir adicionar ou não, permitir visualizar ou não, permitir excluir ou não. Supondo que eu não quisesse que a pessoa excluísse nenhum registro. Então, eu viria aqui e colocaria CRUD set. Então, retira, né? Tira a setagem. Então, set delete. Então, set é o tirar, tirar ou excluir. Então, a pessoa não pode excluir nada. Então, na hora que eu atualizar a página, o botão de excluir é removido, ok? E isso funciona para os outros também. Então, por exemplo, o CRUD set add. Então, agora a pessoa não pode adicionar dados neste formulário. Então, o botão de adicionar foi removido. E eu posso configurar todas as outras coisas dessa forma também. Como a gente está usando o NetBeans, vocês podem aproveitar aqui o Code Hinter dele, né, as dicas, para poder estar selecionando quais funções vocês podem estar realizando, ok? Eu vou voltar aqui a parte de poder adicionar e excluir. Foi só para a gente poder mostrar as configurações que podem ser realizadas no Grocery CRUD. Então, vamos lá. Pode adicionar e agora pode excluir de novo. Certo? É salvo dar uma pausa por aqui, pessoal, e aí na próxima aula a gente continua trabalhando sobre a parte do confirmar senha. Ok? Então, até a próxima aula.